3 magos na região cristã. 3 trópicos dividindo o planeta. 3 é o número do está bom, o número do desempate. E a gente nem sabe quem decidiu isso. 3 é o número do trio campeão. É o primeiro número escolhido para não ser só um, restrito. Foram 7 dias para criar o mundo. 7 cores do arco-íris. 7 maravilhas do mundo. 7 dias da semana. Já 4 é o número do quadrado, dos pilares de sustentação do ser humano, mãos e pés, e de muitos outros seres vivos. O número das pontas, o número dos 90 graus, o ponto de estabilidade física. 5 é o número da estrela, da quantidade de extremidades do corpo humano, da quantidade de dedos que temos em cada mão ou pé. Afinal, é tudo coincidência? Quais são os mistérios por trás disso tudo? Eu sou o Mestre Artan. E antes de começarmos, já quero deixar um convite. Descubra o que a sua data de nascimento esconde. Eu deixei aqui na descrição o link de um teste muito revelador sobre o dia que você nasceu. Você pode ficar chocado, então não deixe de visitar, combinado? Vamos começar o vídeo de hoje, então. Bom, pessoal, esse vídeo eu agradeço ao Alan, um dos meus aprendizes do curso de Numerologia Quântica, que assistiu um vídeo que era meio sobre teoria da conspiração e coincidência de números. Ele me pediu para assistir, revisar os acontecimentos desse vídeo e investigar se é isso mesmo. Bom, pessoal, eu fui estudar a fundo tudo o que o Átila comentou no vídeo. Abri todas as fontes indicadas, procurei outras fontes documentais e até livros. Por que eu falo isso? Olha só o que eu vi, vou repassar para vocês. David Hand, professor e estudioso, escreveu em Probability Principle, que é o princípio da probabilidade. Ele diz que se prestarmos atenção em eventos que aparentemente parecem aleatórios e acharmos alguma relação entre eles, uma coincidência, para ser mais exato, vamos descobrir que nem tudo é coincidência. Vamos descobrir não só uma ligação entre tudo, mas também um número que explique tudo isso. Quer ver só um exemplo ilustrado? Howard Carter, um arqueólogo e egiptólogo britânico, em 1922 encontrou a chamada Tumba de Tutankhamon, e dentro dela tinham 2 trombetas, uma de prata e outra de bronze. Essas trombetas não foram usadas até 1939, quando a BBC, sabe, né? É uma gigante corporação de rádio e TV. Enfim, quando a BBC tocou a trombeta pela primeira vez em 1939, todo o terreno que preparou a Segunda Guerra Mundial começou a ferver. E olha que loucura! Sempre que a BBC decidia tocar a trombeta, alguma guerra acontecia no mundo. Poxa, BBC! Mas, gente, como é que eles iam saber que as trombetas de um faraó invocavam a guerra? Pois é, a BBC tocou a trombeta e veio a guerra. Aí, tocaram de novo a trombeta em 1990 e estourou a Guerra do Golfo. Tocaram de novo a trombeta em 2011 e veio a Revolução do Egito. Entenderam? David Hand encontrou uma relação entre todos esses eventos ligados ao número 5 e 1. Em 5 meses veio a Segunda Guerra Mundial. Em 5 semanas veio a Guerra do Golfo. E em 1 semana veio a Revolução do Egito. Viram só? Seria tudo coincidência? Ou a teoria da probabilidade de fato funciona? A verdade é que o faraó Tutankhamon inspira teorias até hoje. Para quem não é chegado em teorias da conspiração ou mistérios do mundo, pode achar loucura uma trombeta invocar guerras, né? É verdade, não dá para a gente culpar as guerras de 30 anos depois de uma trombeta ser tocada, por exemplo, pelo seu som. Mas os acontecimentos combinados precisam ter mais de uma coincidência ou de um número idêntico para se combinar. Bem, isso e outras coincidências que ele estudou. Todo o Egito é um mistério, na verdade. Já foi comprovado que as pirâmides construídas pelos escravos, muitas delas continham pedras de peso inimaginável, inestimável, impossíveis de um ser humano carregar, impossíveis de serem carregadas por transportes, encaixadas em máquinas. Essas teorias da conspiração começaram a envolver o número 3, o número das pirâmides, para entender como essas tríades foram construídas de fato. Mas isso é papo para um outro vídeo. Quer ver outro exemplo que eu fui rever? Uma coincidência com o número 129. Semelhanças entre o militar Napoleão Bonaparte e o político alemão Adolf Hitler. E quais foram essas? Olha só que loucura! Os dois nasceram com uma diferença de 129 anos.
assumiram seus postos de poder com 129 anos de diferença entre si. Declararam guerra contra a Rússia, e adivinha, com diferença de 129 anos. E esse também foi o tempo de intervalo entre eles para serem derrotados. Essa é a média, depois que historiadores foram mais a fundo, cada um com diferença variando de 120 a 133 anos. Mas como um acontecimento leva ao outro, chegamos aí à média de 129 anos. Outra loucura para você. Você já ouviu falar do valor no mundial numérico do π? O π, que é 3,14? Se você dividir a circunferência de um círculo pelo seu diâmetro, vai descobrir que a circunferência é proporcional a 3 vezes o valor do diâmetro. Ou melhor, 3,14. Esse é o π. Lembram disso da escola? 3,14, o π, também é a proporção. O π não vale só 3,14, são incontáveis números. O começo dele é 3,14, 15, 92, 65, 3 e por aí vai. Na tela mostra, são infinitos números, infinitos. Estamos falando que bilhões, trilhões de números que não param de se dividir nessa proporção mundial descoberta. Qualquer cálculo do círculo como esse que passei vai ter a proporção π. E olha só que loucura, tudo que se repete inúmeras vezes, se calculado, pode dar a proporção π, como batimentos cardíacos e movimento de um pêndulo. Os números de π, que são inúmeros, aparecem aleatoriamente, mas dentro deles vão aparecendo infinitos padrões, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como sequências de 000, 111 e por aí vai. E segundo Vihart, tem muita mensagem oculta dentro desses inúmeros números de π. Para estudá-lo, utilizou o chamado código ASCII. É um código binário que codifica 128 sinais. É bem parecido com a nossa tabela numerológica. Diz que 2 dígitos de um número correspondem a uma letra. E a partir dele, seria só pegar esses números, substituir pela letra dentro desse mar de números do π e assim encontrar várias mensagens a serem codificadas. Os dígitos de π, infinitos em números, teriam inúmeros textos, inúmeras mensagens que poderiam ser lidas. E olha que loucura! Se os dígitos de π são infinitos, então o código tem infinitas mensagens. Então, fala de tudo sobre todas as coisas do mundo. Que loucura, né? Já ouviu falar em alguma dessas coincidências? Das trombetas do faraó Tutankhamon, das datas entre Napoleão e Hitler ou de π? Ou melhor, você acredita em teoria da conspiração? Me conte aqui nos comentários a sua favorita, como o Alan fez, e se tiver relação com números, eu vou investigar. Busque pela sabedoria! Até a próxima!